Bem-vindas a esta Masterclass, onde vamos falar sobre a linguagem de descobre aquilo que o teu corpo está a tentar comunicar contigo todos os dias. Então, hoje vamos aprender um bocadinho melhor esta linguagem e vamos abordar aqui alguns insights, algumas coisas que eu acho que são muito importantes para vocês conseguirem no dia a dia tentarem perceber melhor o que é que o vosso corpo vos está a tentar dizer. Então, mas antes disto, eu gostaria de falar-vos um pouco sobre mim, para quem não me conhece. Eu sei que há aqui algumas caras conhecidas, que eu já conheço, algumas antigas pacientes minhas, mas há outras também que eu não conheço e por isso é que eu me vou aqui apresentar. Então, o meu nome é Marta Amaro, está bem? Eu sou fisioterapeuta e osteopata há 25 anos que eu trato, portanto, pessoas nesta área dentro da fisioterapia, da osteopatia, e portanto tenho milhares de acompanhamentos feitos, não é? Não só a nível de dores, de limitações físicas, de problemas de saúde, mas a todo um também bem-estar, portanto, a recuperação do bem-estar também de uma forma geral, porque muitas das pessoas que me procuram não é só para dores. E ao longo do tempo eu fui-me apercebendo que haviam muitas situações, muitas dores que não passavam completamente, haviam coisas que se repetiam, portanto, ou melhor, as dores às vezes melhoravam, mas depois voltavam novamente a repetir-se, ou algumas mesmo que eram difíceis de conseguir trabalhar com os tratamentos que eu fazia. E isso fez-me começar a olhar para o corpo de uma outra forma, não só com aquilo que eu tinha aprendido ao longo do tempo nas minhas formações e nas minhas aulas e nos meus cursos, mas eu comecei a tentar perceber melhor o que é que se passava com o corpo para acontecer isto. Porque é que o nosso corpo estava constantemente a tentar. Era como se tentasse repetir novamente os mesmos padrões, as mesmas dores e as mesmas questões. Então, o que é que eu percebi? Eu comecei primeiro por começar a ouvir o meu corpo, começar a tentar perceber o que é que se passava comigo, né? Olhar para mim, porque eu também tinha dores, eu também tinha problemas, eu também tinha questões que precisava de tratar. E comecei a tentar entender, principalmente na questão das dores, já que eu era especialista em tratar dores, comecei a tentar perceber porque é que eu tinha determinadas dores, quando eu tentava fazer tudo certo, tudo direitinho, tudo corretamente, mas porquê que eu tinha essas dores e porquê que às vezes elas, em algumas situações, me desapareciam e eu não sentia dores. Olha, posso-vos dar, por exemplo, um exemplo. Houve uma altura que eu andei com uma ciática, portanto, tinha uma dor ciática que me incomodava bastante, isto foi para aí cerca em 2016, por aí, e o que é que eu notava? Que essa dor ciática, por exemplo, ela aparecia muito quando eu estava a trabalhar, quando eu estava em consulta com os pacientes. E depois, por exemplo, em situações em que eu estava em lazer, ou, por exemplo, recordo-me perfeitamente que foi uma das primeiras vezes que eu fui para a neve, em 2020. Portanto, imaginem, desde 2016 a 2020 a tentar tratar esta ciática. Portanto, ela ia melhorando, mas voltava sempre. E em 2020, quando eu fui para a neve para a primeira vez, eu pensei, bem, como é que eu vou esquiar se eu ando cheia de dores, dor ciática, na perna, nas costas, na lombar, como é que eu vou conseguir esquiar? O que é certo é que eu cheguei à montanha e a dor desapareceu. E isto fez-me pensar, fez-me questionar algumas coisas. Não só porque eu também tinha também outras questões e outros problemas de saúde, mas fez-me olhar para o corpo também de uma forma diferente. Mas como se isto não bastasse, pronto, nesse momento eu também fiz formações diferentes, comecei a trabalhar mais o desenvolvimento pessoal, mas como se isto não bastasse, houve um momento da minha vida em que foi realmente o ponto-chave, o momento mais marcante, que foi quando eu tive que acompanhar a doença oncológica do meu pai. E isto só para vocês perceberem, eu já tinha perdido a minha mãe também com uma doença oncológica em 2015 e em 2023 o meu pai foi diagnosticado com mieloma múltiplo. Portanto, ambos eram muito novos, a minha mãe tinha 51 anos, o meu pai tinha 59 e nesse momento, quando eu tive que acompanhar todo o processo de doença dele, é que me fez mesmo mergulhar mais fundo na questão do corpo, na questão de entender porque é que o nosso corpo fica doente, como é que ele reage às emoções, às experiências que ficam registadas no corpo. E senti uma grande necessidade
de aprofundar muito este caminho. Pronto, o meu pai também não conseguiu sobreviver, ele faleceu passado nem um ano sequer, a minha mãe foram 9 meses de acompanhamento de doença, ele foi também muito pouco tempo, um ano. Mas o que é certo é que tudo isso me trouxe, apesar da dor, e peço desculpa falar sobre isto, que isto ainda toca um bocadinho, apesar da dor, fez-me iniciar aqui uma nova jornada. E só para terem uma ideia, um mês depois do funeral eu estava a fazer uma formação em LEP, que é uma liberação energética profunda, e desde aí nunca mais parei, sempre com várias formações diferentes dentro desta área que me ajudam a conhecer melhor o corpo de uma forma mais consciente e que me possam ajudar também a libertar todos estes bloqueios e todas estas questões que ficam enraizadas no corpo e que causam todas estas experiências más. Pronto. Portanto, isto foi em 2024, quando meu pai faleceu, e portanto, desde então eu nunca parei. E o que é que eu entendi no meio desta nova jornada toda que eu comecei a fazer? É que o nosso corpo, ele procura sempre um equilíbrio. Ele procura sempre uma homeostase, porque nós temos uma espécie de inteligência biológica, não é? Que está constantemente a adaptar-se para nos mantermos vivos, para nos mantermos protegidos e em equilíbrio. E isto acontece porque o nosso corpo tem esta capacidade, não é? O nosso sistema nervoso está sempre alerta, sempre a tentar perceber o que é que está à nossa volta. E sempre a procurar adaptar-se a este espaço que está à volta. E por isso, aquilo que eu descobri foi que o sintoma, não é, que nós sentimos muitas das vezes, ele surge sempre com uma resposta de adaptação do organismo. Portanto, não é uma coisa que surge por acaso. Portanto, ele vai surgindo em relação àquilo que nós estamos a viver, àquilo que se passa à nossa volta, consoante aquilo que se passa é quando surge um determinado sintoma, que depois gera um determinado problema. E o que eu vos queria trazer hoje era este convite à consciência, não é? Para nós podermos mudar aqui um pouco esta consciência do que é que quando nós olhamos para um sintoma, do que é que isto nos está a querer dizer. Porque o sintoma, ele, como eu vos disse, ele aparece exatamente não como inimigo, mas como exatamente uma visão de algo que nós... portanto, nós não devemos pensar que é algo que nós temos que eliminar já muito rapidamente, não é? Porque nós quando pensamos, agora tenho este sintoma, vou tomar um comprimido para as dores, ou tenho que me solver livre disto e quero tratar isto, vou ao médico só para tratar este sintoma. Sintoma que normalmente está associado a um problema, não é? A uma doença. E enquanto nós entendermos que o sintoma é só um inimigo, que é só um problema e que vai gerar uma doença e que essa doença é um problema para nós nunca vamos entender a mensagem que esse sintoma nos está a tentar trazer. Porque aquilo que eu queria hoje que vocês tivessem atenção é que começassem a questionar o corpo de uma forma diferente. O que é que os sintomas que nós sentimos de determinado problema, o que é que eles nos estão a tentar dizer? Queria que vocês começassem a olhar para o sintoma como um convite. Algo que nós precisamos de olhar para tentarmos perceber o que é que não está bem. O que é que não está bem dentro de nós. Isto faz algum sentido para vocês? Já estou a ver aqui também algumas mensagens. Pronto, aqui a Cláudia também refere que o pai dela também partiu em 2021 com um linfoma agressivo e quando descobrimos partiu em 2 semanas, pois ninguém percebeu, né? Mais cedo, exatamente. Este tipo de situações elas aparecem, não é? Do nada, quer dizer, não é do nada. Eu consegui entender com a doença do meu pai que todos estes sintomas e todos estes problemas e doenças, elas não aparecem do nada. Eu consegui exatamente entender o que é que o mieloma múltiplo dele representava em termos do que é que se passava na vida dele quando ele teve aquele momento da doença. Portanto, eu consegui encaixar as peças todas e quase que descodificar o puzzle todo. E isto é que é impressionante, é porque se nós vamos a tempo, se nós como pessoa, como pessoa que está a sofrer a doença ou que está a sofrer o problema, se nós vamos a tempo de descodificar estas peças, nós vamos conseguir ter a cura. E isto é que faz muita diferença.
Exatamente, porque a mente está ligada ao corpo, as emoções estão ligadas interligadas, né, aos nossos sintomas no corpo e o nosso sistema nervoso é um universo complexo, exatamente, é mesmo isso, Vera. Então, aqui hoje eu quero mesmo lançar-vos este convite, né? Para quem não tem isto tão presente, para quem não está tão por dentro do corpo e de entender esta linguagem do corpo, quero mesmo que vocês comecem a olhar para o corpo. Porque o corpo ele não fala através das palavras, não é? Ele não vai dizer que não está bem através de palavras, ele vai falar através de sensações, através de sintomas, como por exemplo dores, tensões, fadiga, insónia, ansiedade, pequenos desconfortos físicos, não é? Como se fossem formas de chamar a atenção. E isto acontece essencialmente antes de nós ficarmos mesmo doentes, antes da doença mesmo se instalar ou propriamente antes dos sintomas da doença se instalarem. Portanto, há pequenas sensações que começam a aparecer antes. E depois também temos que avaliar também como é que estão as nossas emoções e como é que estão os nossos estados internos, não é? Como é que está aquilo que sentimos, porque aquilo que sentimos influencia diretamente o funcionamento do nosso sistema nervoso, das nossas hormonas e do nosso próprio corpo, não é? E também é importante começarmos a olhar para os padrões, não é? Os padrões e as repetições dos problemas, não é? Que situações é que se repetem na nossa vida, né, que podem revelar informações importantes para aquilo que ainda precisa de ser visto, né, aquilo que ainda precisa de ser visto ou aquilo que ainda precisa de ser integrado. E aqui nós podemos falar das relações, por exemplo, que se passam à nossa volta, dos conflitos, olhar bem para estas situações que se vão repetindo ao longo do tempo e que nos podem estar a dar mais informações do que aquilo que nós realmente conseguimos perceber só com os sintomas que o corpo apresenta. Porque esta linguagem do corpo ela não aparece então só quando já há doença. Esta linguagem do corpo ela vai começando a aparecer muito antes da doença propriamente se instalar. E vocês acham que este tipo de linguagem, vocês sentem que já conseguem ouvi-la, já conseguem olhar para ela? Digam-me aqui no chat o que é que vocês, por exemplo, de 0 a 10, quanto é que vocês já ouviram falar sobre isto? Quanto é que vocês já ouviram entender, quanto é que vocês já ouviram coisas sobre o que é importante entender, o que é que os sintomas e o que é que o nosso corpo nos está a tentar dizer? Podem pôr aqui no chat. Ok, 8. E mais alguém quer pôr aqui no chat? 9. Boa, Cláudia. Isso é muito bom. É muito bom. Sim. Às vezes são coisas muito subtis que é preciso mesmo entender mesmo. Não é fácil muitas das vezes estivermos no loop da vida, né? Do dia a dia, da correria do dia a dia. Às vezes não é fácil de entender estas sensações ou estes estados internos ou estes padrões que se começam a repetir. E por isso é que isso é muito importante mesmo, começarmos a olhar para o corpo desta forma. Porque algumas todas estas pequenas sensações, estas pequenas formas de falar do corpo, como eu já disse há bocado, quando nós as entendemos antecipadamente, nós vamos conseguir corrigir o problema. Está bem? Por isso é que eu digo aqui que o problema não é, digamos, uma falta de mensagens. O problema muitas das vezes é que as pessoas às vezes não conseguem entender ou ler este tipo de linguagem. E há questões aqui que, ok, nós até entendemos, nós até lemos, mas depois às vezes parece que não conseguimos entender logo de onde é que aquilo vem. Porquê? Porque o nosso corpo, ele vai armazenando experiências. Vai criando adaptações, vai fazendo com que tudo aquilo que nós vamos passando ao longo da vida vá gerando uma história. E nós, às vezes, quando tentamos olhar para o sintoma e tentar perceber o que é que ele diz, às vezes não conseguimos logo olhar e ver a história toda, ou analisar a história toda. E por isso é que
é muito importante conseguirmos olhar para estas experiências que ficam registadas no nosso corpo, porque nem tudo aquilo que nós vivemos é completamente integrado. Há muitas situações, desde não só da infância, da idade adulta, até mesmo coisas que vêm de trás, podem não estar, nós podemos não as ter completamente integradas em nós, apesar de acharmos que sim, e algumas dessas experiências elas vão ficar, elas vão continuar a ficar registadas no corpo e no nosso sistema nervoso. Quando nós achamos, sim, mas eu já estou bem com aquela experiência, eu agora já consigo integrar, já consigo perceber. Às vezes só o perceber não chega. Não chega porquê? Porque o nosso organismo, ele cria exatamente estas adaptações de sobrevivência daquela experiência. E essas adaptações, elas vão gerando padrões automáticos que ficam bloqueados no corpo. E por muito que a gente saiba que aquela experiência a gente entendeu e soube o que é que aconteceu e tentou integrá-la, quando esse padrão automático fica registado no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, muitas das vezes nós não conseguimos sair dele. Já alguém sentiu isto aqui, desta forma? Isto faz sentido para vocês, aquilo que eu vos estou a dizer? Sim. Sim, diz a Vera. Aqui a Cláudia diz que também teve um esgotamento no final de 2022, 4 meses sem trabalhar e que aprendeu a não ignorar nenhum sintoma daí para a frente. Muito bem, Cláudia, isso é muito importante. Às vezes é mesmo isso. Às vezes há doenças e há problemas que aparecem para nos fazer olhar para nós de uma forma diferente. É mesmo isso. A Andreia também diz que sim, que faz todo o sentido, a Maria José também, a Catarina também. Pronto, eu fico mesmo muito contente que vocês já tenham esta abertura para isto. Porque quanto mais nós conseguimos ter esta consciência, nós entendemos então que o sintoma, ele tem uma função, não é? E tem a função de nos alertar para algo que não está bem, não é? Que houve uma tentativa de adaptação do corpo, houve uma tentativa de proteção, não é? E isto precisa de ser compreendido, porque quantas das vezes nós não temos aquele problema, não olhamos para isto e depois de repente estamos constantemente a sentir sempre o mesmo. Ou melhor, estamos constantemente a repetir o problema. E enquanto nós fizermos isto, o problema não vai desaparecer ou a doença não vai desaparecer. Então, estas histórias, digamos, que ficam registadas no nosso corpo, das experiências, destes padrões de sobrevivência, eles podem vir, como eu disse, não só de nós, mas também podem vir, digamos, de tudo o que é transgeracional, das nossas heranças familiares. E nós achamos, sim, mas a gente também temos a parte genética, não é? E pronto, e as doenças aparecem porque é genético, a minha mãe tem, a minha avó tem. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma herança ainda mais subtil, de um campo, é como se fosse uma herança de um campo energético que nós vamos recebendo de cada um dos nossos antepassados. E essas heranças, elas podem aparecer em nós como uma espécie de lealdades invisíveis que vão influenciando o nosso corpo e a nossa saúde. Muitas das vezes nós até nem sabemos delas, nem temos consciência delas, porque nós não sabemos nem metade da história que aconteceu com os nossos antepassados, se calhar um décimo da história. Portanto, há muita coisa que a gente desconhece e nós vamos criando essas lealdades aos nossos avós, aos nossos bisavós, tios às vezes também. E sempre que há situações do clã que não foram vistas, que não foram integradas, situações de perdas, situações de pessoas que foram excluídas, principalmente as perdas e as exclusões, são o que mais levam aos problemas de saúde, de lealdades invisíveis. Depois temos também a parte das crenças, né? As crenças que nos são transmitidas, dos padrões que vão passando de geração em geração, né? Que nós, nas histórias que os nossos avós nos contam, que as nossas mães nos contam, e que vão moldando a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar. E quando vamos ver, nós estamos em repetições inconscientes, né? Nós vamos repetindo tudo isto
e mesmo aquilo que não foi visto, que não foi resolvido, vamos repetindo isto sempre dentro do nosso sistema familiar. Portanto, quando nós não tratamos em nós, estas repetições elas vão aparecer nos nossos filhos, não, percebem? Isto é super importante e é muito bonito entender isto, porque há um trabalho muito bonito aqui que se pode fazer de toda esta parte da visão sistémica da saúde, que pode fazer com que muitos problemas que a gente tem se comecem a dissolver e a desaparecer. E aqui o que é que eu vos queria também fazer entender mais sobre isto, que é, para nós conseguirmos estar em equilíbrio no nosso dia a dia, para nós conseguirmos garantir esta homeostase, há coisas que são importantes nós entendermos, que é, uma delas é esta consciência que nós temos de tudo isto, e para termos esta consciência nós precisamos de estar conectados connosco próprios, precisamos de viver no aqui e no agora, não podemos estar constantemente no passado, nem no futuro, porque quando nós estamos constantemente no passado e no futuro, nós não vamos conseguir olhar para o que o corpo nos está a tentar dizer. Somos sem dúvida para além de nós mesmas, é isso mesmo, Vera. Obrigada pelos vossos comentários, está bem? Eu gosto muito de vos ler aqui também um bocadinho e sentir-vos aqui um pouco. Então, a verdadeira pergunta que eu gostaria aqui de deixar: vocês ainda olham para o vosso sintoma como algo que têm que aniquilar, como algo que têm que se livrar rapidamente? Ponham-me aqui no site, se vocês ainda fazem isto. Vocês ainda continuam a olhar para os vossos problemas de saúde, para os vossos sintomas, sempre com esta abordagem mais focada em conseguir eliminar o problema? Acho que deixei aqui muita gente a pensar. Ok, deixa-me ler-vos aqui um pouco. Eu achava que sim, mas tenho aprendido que o caminho não é por aí, que é preciso acolher o sintoma e perceber de fato o que ele quer dizer. Boa, Vera. Às vezes, diz a Maria José, às vezes sim, às vezes não, ok? Com a dor de cabeça, sim, diz a Cláudia. Mas mesmo a dor de cabeça pode nos trazer muita informação. E a dor de cabeça, ela pode... Aliás, se vocês depois partilharem aqui algumas coisas em termos de sintomas, eu posso-vos também trazer um pouco mais também da minha visão. Mas a dor de cabeça, ela traz-nos muitas das vezes a situação de não estarmos, de estarmos em esforço, de estarmos num alerta constante, num controle constante, de não pararmos. As dores de cabeça muitas vezes podem ter a ver com isto. A Matilde, sim, tem uma visão muito racionalista de querer sempre resolver o problema. Mas isso é o normal, é o que nós, desde que nós andamos, desde que nós aprendemos na escola até à idade adulta. Vocês vejam bem, eu demorei quase 40 anos a entender isto. E eu estudei saúde. Portanto, é aquilo que a gente aprende, né? É como é que se eu tenho um problema, como é que eu trato este problema? Se eu tenho uma doença, como é que eu posso tratar esta doença? E atenção, não estou a dizer para nós não irmos aos médicos. Às vezes isso é fundamental. Mas mais fundamental ainda é vocês começarem a compreender o que é que o vosso corpo vos está a tentar mesmo querer dizer. Aqui, sim, a Vera diz que confessa que não é fácil, não é? É isso mesmo, sim, entender bem. A Cláudia, mas agora tento perceber o que causou a dor de cabeça. Sim, isso é super importante, é olharmos para cada sintoma, cada pequenina coisa, como eu vos disse naquele slide mais atrás. Quando nós estamos com uma sensação, quando nós estamos com um pequeno sintoma, mesmo que seja uma coisa pequena, o que nós devemos tentar fazer nesse momento é: o que é que isto me está a querer dizer? Não é? É fundamental esta parte, porque se nós não olharmos para isto, esse pequeno problema vai se transformar num problema cada vez maior até originar mesmo uma doença. Mais comentáriozinhos. Eu tenho sempre questões respiratórias, hoje sei que traduz algo relacionado com a tristeza e a ansiedade também. Sim, as questões respiratórias estão muito ligadas à tristeza, à ansiedade e atenção, mais uma vez, quando nós falamos de tristeza,
pode não ser até inclusivamente daqui, da nossa vida. Podem ser tristezas profundas dos nossos antepassados, coisas que não foram integradas por eles, coisas que foram sofridas com muita dor, de forma isolada e que as pessoas não conseguiram integrar no corpo e que trouxeram isso para depois para os seus descendentes inconscientemente. A Andreia, não, ok, normalmente sofro de dor de cabeça com irradiação para o ombro direito, normalmente passa quando retiro e olho para mim. É isso mesmo. Eu comecei, quando eu estava com aquela dor ciática, eu cheguei a ter momentos, imagina, eu andei desde 2016 até 2020 com essa dor. E fiz vários tratamentos com colegas meus e eu cheguei ao ponto de, às vezes, não consegui ter horário, porque eu também trabalhava imenso, não consegui ter horário para fazer os tratamentos, mas se eu tivesse ali um horário livre, portanto, eu não tinha horário compatível com os terapeutas, mas se eu tivesse ali um horário livre, se eu parasse e me deitasse na marquesa, só o fato de fazer um relaxamento e olhar para mim, olhar para dentro, a dor melhorava, a dor desaparecia na hora. Se calhar às vezes mais depressa do que estar a tomar um comprimido. E portanto, isto é que é importante que eu quero que vocês levem daqui hoje, é que façam este exercício de olhar para a dor e perceber o que é que ela vos está a tentar dizer. Basta ter um atrito com alguém que gosto e a dor de cabeça aparece rapidamente. Já percebi isso. Pois é, Cláudia, isto acaba por ser um padrão. Porquê? Porque por trás dessa dor de cabeça, que vai ser gerada pelo gatilho do atrito, não é, com essa pessoa, faz com que aquilo que lá está na memória celular do teu corpo se ative e vai gerar a dor de cabeça. É como se ativasse padrões no teu sistema nervoso que te colocassem em modo de alerta que desencadeia a dor de cabeça. Mas isso tem a ver com toda a memória celular que o teu corpo já tem, que não foi ainda eliminada, e por isso é que desencadeia isso. São as tais crenças que a sociedade nos ensina, exatamente, Vera. Quando tiro um tempo, tento relaxar, acho que é isso que a Andrea quer dizer, é isso. Isso é super importante. Felizmente hoje já se fala mais sobre isto, assim, é super importante e acho que isto é cada vez mais importante. E se cada uma de nós levar isto para as pessoas que conhecem, por exemplo, eu estou hoje a fazer aqui esta masterclass gratuita também, porque também faz parte daqui do meu trabalho, mas também porque eu quero que esta informação e esta linguagem chegue para o mundo. Mas cada um de nós, que eu já vi que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que também têm consciência disto, se cada um de nós levar esta visão para as pessoas que estão à volta delas, nós vamos conseguir mudar esta realidade. E eu acho que isto é super importante. Sim, está também relacionado com a minha ancestralidade feminina, é isso mesmo, Veras. Não é só meu. Então, resumidamente, o que é mais importante aqui então? Só para vocês entenderem, uma emoção não expressa pode ativar aquilo que já está bloqueado no corpo. Portanto, e isto acontece com aquela situação que acho que era a Cláudia que estava aqui a falar das dores de cabeça. Que a situação de estar em conflito com esta situação vai buscar uma memória antiga, né? E isto vai gerar novamente o gatilho para a pessoa ter dor. Porquê? Porque já houve anteriormente um acontecimento marcante. E este acontecimento marcante, que é aquilo que nós podemos chamar quase de trauma, não é? Que é uma experiência que o sistema nervoso viveu e que ele interpretou como uma ameaça, mesmo que seja uma coisa muito simples, nós às vezes achamos que o trauma é uma situação, pronto, tem que ser uma violação, uma perda, um acidente. O trauma não é só isso. O trauma podem ser muitas coisas subtis que vão acontecendo no dia a dia, mas que ficam marcadas em nós pela sensação, porque duas pessoas podem sofrer o mesmo acontecimento, uma delas pode desenvolver trauma e a outra não, porque tem a ver com a sensação que cada um sente, tem a ver com aquilo que a pessoa sentiu e tem a ver com toda a cesta mental, digamos, que a pessoa já traz antes. Porque é através dessa cesta mental dos pensamentos que a pessoa já tem antes que esse trauma se vai, digamos, enraizar. E depois, normalmente são situações em que acontecem ou porque a pessoa teve que viver essa situação sozinha,
não teve ninguém com quem partilhar, por exemplo, isso vai gerar trauma. Quando é uma situação que aparece de repente e a pessoa não tem tempo para se preparar, mesmo que seja um pequeno acontecimento ou acontecimentos repetidos vezes sem conta, tudo isto vai gerar vários bloqueios, várias memórias que o corpo vai integrar e que depois vai ativar em situações seguintes. E também temos aquelas situações que continuam a surgir porque existe algo que nós não estamos a conseguir compreender. Portanto, às vezes não tem que ser propriamente só situações traumáticas ou trauma subtil. Muitas das vezes, quando nós não conseguimos entender determinada situação, isso também vai gerar com que o nosso corpo comece a entrar num estado de adaptação. Por exemplo, olha, vou-vos dar um exemplo. Uma vez tive uma paciente que desencadeou nódulos na tiroide. Porquê? Porque ela descobriu que o marido estava a traí-la, encontrou umas mensagens e pegou no telemóvel e mostrou ao marido. E o marido negou tudo. Tipo, não, isto mensagens, não estás a ver mensagens nenhumas, isto não diz nada de especial, tu não vês que é uma amiga, que isto não se passa nada, sempre a negar, sempre a negar. E aquela situação, portanto, a mulher que tinha percebido já tudo e que estava à espera que o marido lhe confirmasse, né, gerou um bloqueio na zona da garganta, no chakra da garganta, que fez, portanto, aquela situação que ela não conseguiu entender e compreender porque é que o marido não lhe disse a verdade, gerou todo o bloqueio e gerou depois os quistos na tiroide. Portanto, estão a perceber como é que isto pode acontecer. Deixem-me ler-vos aqui que é para vocês não ficarem com muitos comentários para trás, senão depois eu não consigo acompanhar. Vou partilhar só o seguinte. Por vezes estou num espaço com várias pessoas, sinto que há ali algo de errado, uma energia estranha e seguidamente fico com uma dor de cabeça terrível. Não é sempre, mas acontece várias vezes. Cláudia, pronto, olha, ainda bem que puseste este comentário, porque assim eu também te posso falar um pouco sobre isto. Eu gosto mesmo destes comentários porque podem nos levar a sair um bocadinho daquilo que eu tinha preparado para vos dizer e trazer-vos mais conteúdo e mais insights. Isso que tu dizes, Cláudia, é perfeitamente normal, porque o nosso corpo, nós não somos só este corpo físico, né? Nós temos um corpo energético também, e este corpo energético ele ressoa com tudo o que está à nossa volta. E quando nós estamos em determinados sítios, né, ou com determinadas pessoas, pode acontecer realmente que a energia do que está à volta vai ressoar com a nossa energia e vai interferir com a nossa energia. E isso vai fazer com que o nosso corpo reaja e desencadeie alguns sintomas, como neste caso, por exemplo, a dor de cabeça. Tá bem? Há formas também de nos protegermos contra esse tipo de situação. Há pequenas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia que nos ajudam, digamos, a bloquear o nosso campo energético e que faz com que o nosso corpo fique mais forte para podermos estar em determinados espaços e com determinadas pessoas e não sentirmos tanto essa ressonância do espaço à volta. Sim, o campo energético é é o nosso campo magnético que nos protege, é mesmo isso. Eu gosto muito de comparar como se fosse a nossa atmosfera, né? E a atmosfera do planeta Terra, nós sabemos que ela está com problemas, não é? Fala-se muito no buraco do ozono, e nós próprios também temos estes buracos no nosso campo energético. Se nós não mantemos este nosso campo energético forte, estável, estes buracos é que vão fazendo como que tudo o que está de fora depois passe, ressoe e entre e mexa com a nossa energia cá dentro. Faz sentido? Nós somos pequenos universos, diz a Vera, adoro. Adoro mesmo. Isto é muito bonito. E já que estamos também a falar sobre isto, também há aqui uma outra coisa que me chegou também e que para mim é importante partilhar com vocês, que vocês também entendam isto. É que às vezes não entendemos porque que eu já nasci com esta determinada doença. Muitas das vezes não tem só a ver com aquilo que o nosso corpo herdou das nossas gerações passadas. Muitas das vezes também tem a ver com o nosso karma, com as nossas vidas passadas.
com aquilo que aconteceu, com os nossos, digamos, ancaras, que é aquilo que a gente traz de vidas passadas, que também não correram bem, que nós não fizemos as coisas como devíamos ter feito, e então vêm também connosco, vêm essas memórias todas connosco, e isso muitas das vezes justifica, por exemplo, porque é que determinada criança nasce com aquela doença, por exemplo. Principalmente coisas que vêm logo na primeira infância. Portanto, quando são coisas que aparecem muito na primeira infância, tem a ver exatamente com situações, com os bloqueios e com os traumas de vidas passadas. Pronto, isto já que entramos aqui no mundo da energia. Eu sou engenheira de matérias, estudei na física quântica que nós temos de facto uma carga elétrica, sim, e uma carga magnética associado, característico de cada pessoa boa. É mesmo isto. E, e hoje em dia já se fala muito nisto, já, a neurociência já explica isto, e a física quântica, não é? Que nós temos só esta matéria e esta energia que está à volta desta matéria, ou melhor, a energia constitui esta matéria, mas esta matéria, já que entramos aqui também no mundo da física quântica, eu adoro estes temas, e quando ela está em contacto, não é, com outra matéria, quando ela ressoa, nós até nos podemos separar e é como se houvesse na mesma ali algo que fica. Portanto, é como se aquilo que aconteceu numa ainda pode continuar a interferir com a outra. Houve alguém que pôs aqui. Eu podia que desligassem o som, por favor. E portanto, quando nós entendemos isto, que tudo ressoa, né? Que nós somos este mundo energético que ressoa com tudo o que está à nossa volta e que mesmo que a gente não esteja, que não estejamos junto daquela pessoa, nós vamos conseguir na mesma, se nós já tivermos algum contacto com ela, nós vamos conseguir na mesma conectar com ela, então aí é que se abre aqui o mundo quântico. Porque há muita coisa, há muitas terapias, há muitos tratamentos que se podem fazer através disto. Tratamentos que são feitos à distância e que nos permitem conectar com o corpo daquela pessoa ou através de uma fotografia ou através, por exemplo, de ter a pessoa em videochamada e nos permite fazer o mesmo tratamento como se ela estivesse sentada à nossa frente. Pronto, mas já me estou aqui a alargar um bocadinho, isto para muitas pessoas pode soar aqui um bocadinho estranho, e já estou aqui a sair aqui um bocadinho aqui do âmbito desta parte da formação. Então, onde é que eu estava? Portanto, tudo isto, as emoções, estes acontecimentos marcantes, estes padrões que se vão repetindo, eles vão nos querer mostrar alguma coisa. E se nós ignorarmos, não é? O nosso corpo ele vai continuar constantemente a repetir. E então foi de toda esta abordagem de conhecimento que eu fui adquirindo ao longo deste tempo todo que eu deixei praticamente de ser fisioterapeuta osteopata e abri aqui um novo caminho, o caminho do método corpo integrado, que é um caminho onde eu olho para o corpo não só físico, olho para o corpo também da parte emocional, entender todo este mundo das emoções, né, e como é que elas se expressam no corpo, entender toda a parte do sistema nervoso. Só aqui um bocadinho, acho que. Oh, Patrícia, desculpa, podes tirar o som ao microfone, como estás a aparecer aqui. Ok. Entender aqui toda esta parte emocional, como é que ela vai afetar o nosso corpo, não é? E entender que o nosso corpo reage, não é? Sempre como uma forma de proteção, como uma forma de adaptação, como uma forma de regulação, de tentar procurar este equilíbrio, esta homeostase, não é? Isto é algo que nós temos inato em nós, né? De tentarmos sempre procurar, em nós e não só, tudo na natureza procura este equilíbrio, esta homeostase, tudo no universo procura isto, só que nós não nos apercebemos que isto acontece. E é um método que une também tudo isto, né? A visão sistémica de entender quais são as histórias, quais são os padrões, quais são aqui as influências familiares, e também toda esta parte da consciência, né? Da presença, da compreensão, de percebermos o que é que se passa à nossa volta, quem é que nós somos, né? Trazer para nós também esta integração toda do que é este corpo dentro deste universo e como é que ele reage com tudo o que está à nossa volta. E então eu criei agora uma pequena imersão
que é uma aula um bocadinho mais longa, portanto, é algo mais profundo, que nos ajuda mesmo a entender. Eu pedia mesmo que toda a gente tirasse o som dos microfones, pode ser? Conseguem fazer isso? Só porque vem aqui barulho de fundo. É uma imersão que eu vou fazer onde vamos mais profundamente em todos estes temas, não é? Aqui nós vamos compreender, perceber porque é que o nosso corpo está a tentar mostrar tudo isto, não é? Olhar bem fundo, questão a questão, pessoa por pessoa, entender sintoma por sintoma, não é? Porque quando nós compreendemos e reconhecemos todos estes padrões, tudo isto que nos influencia na nossa saúde, não é? Um a um, nós vamos começar a libertar. E nesta pequena imersão que eu vou fazer, já vamos fazer isto, já vamos trazer aqui esta libertação e vamos também trazer já mais transformação, está bem? Para quem quiser já começar a trabalhar mesmo com o próprio corpo. E vamos também trazer práticas e ferramentas que nos vão ajudar também no nosso dia-a-dia, como por exemplo estas questões de como cuidar da nossa energia, de como não só como nos proteger, mas também como ativar e como ficarmos com uma energia forte, está bem? Então, esta imersão, ela vai ser uma experiência profunda de transformação e é mesmo para quem quer mesmo compreender melhor o seu corpo, para quem quer ir mais fundo, para quem quer recuperar mais equilíbrio interno e transformar a sua relação consigo próprio. O que é que nós vamos trabalhar nesta imersão? Vamos compreender a linguagem do corpo mais pormenorizadamente, conseguir olhar mais fundo através de ferramentas para conseguirmos sair dos estados de alerta, para conseguirmos regressar ao equilíbrio interno. Vamos identificar os bloqueios, estes padrões invisíveis, né? Porque nós vamos ter que olhar para a história de cada uma das pessoas, reconhecer as emoções, as experiências, as dinâmicas que podem estar a influenciar a saúde. E vamos descobrir então o que é que está em concreto por trás de cada sintoma, né? Vamos olhar mesmo para cada sintoma, para além do físico, compreender aquilo que pode estar e que está por trás de cada um deles, né? Pormenor a pormenor. Porque nós às vezes há muitas coisas que sentimos que não ligamos, há muitos sintomas até que não relacionamos e muitas vezes está tudo relacionado ao nosso corpo. Vamos também aprender a regular o nosso corpo e o nosso sistema nervoso, não é? A regular o stress, os estados emocionais, para termos também mais equilíbrio, porque isto é fundamental. E lá está, trazer ferramentas, então trazer estas ferramentas depois de transformação também para o dia-a-dia, porque só aprender aquilo ali, ou só fazer aquele trabalho e exercício ali durante aquela imersão, e depois se não trazermos esta regulação toda para o nosso dia-a-dia, voltamos ao mesmo. E não é isso que se pretende, não é? O que se pretende com essa imersão é mesmo criar aqui uma transformação profunda no corpo que nos permita viver de uma forma diferente. Então, esta imersão é para quem sente que o corpo anda há muito tempo a pedir atenção, é para quem reconhece que há padrões que se repetem na sua vida, que procuram compreender os sintomas para além do físico e que desejam uma relação mais consciente consigo próprio. É mesmo uma imersão para a pessoa poder mesmo aprofundar este olhar sobre os sintomas. Eu não sei se aqui, portanto, se vos diz aqui alguma coisa, se isto faz sentido para vocês, se quiserem também ir partilhando aqui coisas no grupo também, eu gosto muito das vossas partilhas porque eu fico mais, é como eu ia dizer, fico muito mais à vontade para falar com vocês até de algumas coisas que vocês, algumas dúvidas e coisas que vocês possam querer trazer aqui também. Portanto, nesta imersão, ela vai ser no dia 27 de junho, é no final do mês. Ela vai ser de um dia inteiro, é um sábado, das 10h30 às 12h30, portanto, e das 2h30 às 16h30. É uma imersão mais profunda, nós vamos fazer exercícios práticos, vamos aprender a olhar para o corpo, vamos trabalhar cada um deles, vamos abrir mesmo os microfones e cada um deles vai falar sobre as suas questões, sobre os seus problemas, vamos trabalhar em profundidade mesmo, e é uma imersão que vai ficar também gravada, portanto, para caso quem não consiga assistir, porque mesmo muitas das vezes, mesmo não estando presente, não podendo levar os seus casos, o facto de nós estarmos a ouvir e a ver aquilo, porque há muita informação, há muito conteúdo que vai ser dado, tudo isso vai nos trazer também muitos insights e muita cura para nós próprios, está bem? Pronto, vão ter também acesso também a algum material depois também escrito, está bem? Com linguagem de sintomas,
que é quase um vade-mecum, né, para nós conseguirmos olhar para o corpo e entender o que é que cada um dos sintomas nos pode dizer. E esta imersão, portanto, é a primeira vez que eu estou a fazer isto e por isso o valor oficial dela é 73 euros. Mas como eu estou a lançar isto agora pela primeira vez, eu vou fazer um preço especial de 37 euros. E para quem se inscrever nas próximas 48 horas, vai ter um bónus especial que vai poder marcar uma avaliação gratuita comigo, online, onde nós vamos também já começar a olhar para a pessoa e entender melhor profundamente o que é que se passa com cada uma de vocês. Isto faz sentido para vocês? Não faz? Digam-me aqui. Eu acho que o valor desta imersão é um preço muito irrisório, é um valor quase dado. O que eu quero mesmo é trazer todo o conhecimento que eu tenho para o mundo, para poder ajudar outras pessoas, para poder que as outras pessoas também conheçam isto e levem também as outras pessoas, porque o mais importante aqui é nós partilharmos. E por isso é que eu estou a fazer isto com um preço tão baixo. Porque isto são muitos anos de estudo, são muitas formações e por isso eu estou agora a lançar isto, eu vou vender na mesma formação depois estes dias todos, daqui para a frente, provavelmente com preço mais alto, mas para quem está aqui hoje no grupo, o preço é este, está bem? 37 euros. Portanto, aproveitem, está bem? Eu vou-vos deixar aqui no chat, vou-vos deixar o link, está bem? E depois também vou pôr lá no grupo, para quem se quiser inscrever, está bem? Se quiserem avançar com esta imersão, que eu acho que vai trazer mesmo muito conteúdo. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui. Podem pôr aqui no grupo também, ou até mesmo abrir os microfones e também poderem falar um bocadinho comigo, se quiserem. Portanto, esta imersão é mesmo ir fundo, é mesmo olhar fundo para o corpo para conseguir entender o que é que o corpo nos está a tentar dizer. Alguma questão, alguma dúvida? Pronto, então se não houver questões, também vamos estando ali no chat, está bem? Eu abri ali o chat também para vocês poderem comunicar agora durante as próximas 24 horas. Se houver alguma questão ou alguma coisa, também podem deixar lá no chat, está bem? E olha, foi um gosto estar aqui hoje com vocês. Espero que tenham gostado desta pequena aula de insights, né? Que nos leva a olhar para o corpo de uma forma diferente. Estamos aqui ainda 11 pessoas, o que é muito bom. Se cada uma destas 11 pessoas vier e levar depois este conhecimento para mais 11 pessoas, é maravilhoso. E por isso espero que fiquem bem e um resto de bom feriado. Obrigada!